Fala galera, beleza? Eu voltei para ficar, porque aqui é meu lugar. Depois de um bom tempo sem gravar vídeo, eu voltei. E aí vamos gravar um vídeo agora para vocês. Esse aqui é um City Goal, 180 players, de US$ 1. Esse Bahia eu ainda não tinha gravado. Eu tenho dois vídeos de 4,50, em breve gravarei outros. Mas esse aqui de um buy-in de US$ 1, o field é um pouco mais fácil, os jogadores são mais fracos, erram mais. Então esse aqui eu não tinha gravado ainda. Eu joguei alguns aí durante esse mês, então eu cravei um deles, aí eu resolvi gravar esse vídeo para vocês pelo retorno. É, Lembrando da nossa grande campanha, nunca esqueceremos. Menos mimimi, mais atitude. Sem essa de ficar chorando bad beat, fase ruim, e tem que estudar e ficha no pano. Quem quiser falar comigo tem meu contato aqui no Skype, Edu Sombra BR. Eu tenho ficado pouco no Skype, então eu entro lá, mas tá cada vez mais raro eu entrar lá. Mas de qualquer forma pode mandar o contato lá quando der, pode mandar pergunta, eu respondo. O meu Twitter, Eduardo J. Alves. E aqui tem minha fanpage, Sombra Poker Team. Então se você procurar lá o Eduardo José Alves, vai aparecer essa foto bonita aqui que sou eu. Ou você pode procurar por Sombra Poker Team no Facebook. Beleza, pessoal? Então aqui é um City Goal de 180 players, como eu falei, de US$ 1. A estratégia que eu utilizo, como eu já falei, quem já viu meus outros vídeos, no começo, jogar mais seguro. Então vocês vão ver que algumas mãos que eu não jogo no começo, lá na frente eu vou estar jogando, mas do meio para o final. E então é isso. Vamos lá começando. Eu vou passar aqui mão a mão. Eu vou explicar o porquê de cada jogada, né? E por que eu. A maioria das mãos é fold, mas sempre vai ter aquelas mãos que a gente está jogando e eu vou estar explicando o porquê da jogada. Então essas primeiras mãos aqui mais fracas, acho que é tranquilo passar ela direto. Só fold, né? Então tô foldando. As em 9, o jogador ali foi all in, uma jogada já bem bizarra, né? 50 e poucos blind aqui, tá no blind 20 ainda. E não tem por que pagar com as 9. Eu sei que ele pode estar chovendo qualquer coisa, mas não faz sentido perder 2/3 da stack aqui com as 9. Um outro detalhe é que se ele foldasse aqui, eu também foldaria, tá? Porque o Ice 9 não está no meu range de abrir dessa posição no blind 20. Então eu foldaria aqui também, mesmo que ele não tivesse ido all-in. Jogo bem duro mesmo essa primeira parte, ainda mais quando é field mais fraco. Então foldei algumas mãos. Esse Ice 9 aqui também fold tranquilo. Esse Ice 9, só por curiosidade, se todo mundo tivesse foldado, eu jogaria. Por quê? Porque aqui eu estou numa posição melhor, né? Eu estou no botão, só tem mais dois para falar, mas desde que todo mundo foldasse. Então, foldei mais algumas mãos. Aqui também é um fold, também é outra mão que não está no meu range, então eu foldo. Tem alguns jogadores, bons jogadores que jogariam essa mão. Tem outros jogadores bons também que não jogariam, então vai de estilo para estilo. 7-8. Teve um mini raise do começo da mesa, e dois calls, né? Um call do meio da mesa e o Small Blind pagou também. Aqui é uma situação pagar ou não. Quando acontece esse tipo de situação, eu gosto de recorrer à matemática do jogo. Então aqui eu preciso ter. Eu tenho 11% de pot odds. Aí eu vou. Vale a pena pagar ou não? Aí aqui eu tenho um software que eu não utilizo na hora do jogo, na hora de estudar, tá? Ele chama Flopzilla. Eu já mostrei em um ou dois vídeos aí. E aqui eu coloco minha mão, 8-7 off. E aqui eu posso selecionar, eu vou marcando o que, que me interessa acertar. Então aqui ó, quadra, full house e aqui tá a porcentagem das vezes que eu vou acertar com o 8-7. Flush, straight, por exemplo, flush. Flush é zero, por quê? Porque 8-7 off, não tem como fazer flush pronto no flop, então zero.
Sequência, trinca, dois pares e overpair. Também é zero, né? Porque eu não tenho um par na mão, não tem como ser overpair. Por exemplo, top pair eu nem deixo marcado aqui, porque não me interessa acertar um top pair com 8 ou com 7 nessa fase do torneio. Middle pair, menos ainda. E aqui eu marquei outras coisas. Aqui é open-ended straight draw, que seria duas pontas. Isso me interessa, né? Ficar duas pontas aqui no flop. Gut shot é a broca. Você vê, eu tenho 16% de acertar uma broca, mas não me interessa nesse caso. E aí ele vai somando. Somando tudo, eu tenho 18,3% por cento de acertar com 8,7. Então, é maior. Esse número aqui tem que ser maior do que aqueles do que a minha pot odds. E no caso aqui é minha pot odds 11 e aqui no a porcentagem que eu vou acertar seria 18. Algum jogo que me interessa. Então, é um call ali tranquilo. Claro que esse estudo eu faço depois do jogo. Tem muitas vezes que eu foldo essa mão, aí eu vou estudar e vejo que eu deveria dar call, ou ao contrário, eu dou call numa mão, vou estudar e depois eu vejo que era um fold. Então, tem que acertar, estudando para ir ajustando, né? Então aqui eu paguei, bateu um flop que eu errei completamente, então eu tô desligando a mão. Foi check check, e aí bateu 6. Agora eu fiquei duas pontas. Agora já ficou interessante. Um detalhe, aí o jogador desmoda check. O rei eu descarto um pouco na mão deles. Por quê? Porque o rei apostaria em algum momento, principalmente se fosse o primeiro agressor ou o primeiro cara que deu call no raise. Então eu não acredito muito que tenha rei na mão deles. Então, por não acreditar e por ter uma chance de melhorar minha mão, eu resolvi apostar aqui e tentar comprar o pote já no turn. Muitas vezes vai passar, porque todo mundo deu check, normalmente eles não têm jogo. É, E das vezes que eu tomar um call, eu ainda tenho duas pontas, que daria ali 4 10 mais 4 5 para melhorar minha mão. Então dá ali em torno de dá 8 outs, dá uns 16% de chance que eu vou 16, 17 que vai melhorar minha mão no river. Então eu resolvo fazer uma aposta. O size, o pot tem 272, eu fiz um size de 103. Eu fiz um size um pouco mais baixo do que meio pot, porque eu acho que é o suficiente para foldar as mãos que não acertaram nada com nada. Então eu estou investindo pouco para fazer já foldar aquelas mãos que não acertaram nada, não tem jogo nenhum, e ainda eu estou determinando um preço mais barato, vamos dizer assim, para me ver a carta no river. Porque se eu dou check e o jogador vai lá e faz 160, fica muito caro para me ver minhas duas pontas, já não vai valer tanto a pena. Então aqui se torna mais interessante. Então eu BT ali, tomei call do primeiro agressor, né, no pré-flop, os outros dois foldaram, que era meu plano, foldar os três, mas nem sempre dá certo. E aí no river bateu 5, completando minha sequência. E aí aqui o segredo no river é fazer um size para você tomar call. E aí vai tomar call do quê? Se o rei a gente já meio que descartou que eles não têm, então a gente vai tomar call, mirar as outras cartas. Esse cara aqui, ele poderia ter um 10-10, vala-vala, dama-dama, que jogou desse jeito. Bateu o rei, ele foi de check. Eu BT aqui, ele dá o primeiro call. E aí eu deveria escolher um size que tomaria call. Dama-dama, vala-vala, 10-10. Um, uma mão do tipo Ás 9, 9-10. Então aqui eu acredito que um size de uns 200 até 250 é justo. Eu fiz um pouco maior do que eu deveria ter feito. Fui um pouco guloso aqui na. Você faz a sequência e você quer colocar a ficha, mas eu acho que tem que ser um pouco menor esse size, tá, pessoal? Pra tomar call do 9. E ele acabou foldando. Não sei exatamente o que ele tinha, se ele tinha um parzinho ali de 7 e resolveu foldar, um flush draw aí, não importa muito que o flush draw que falhou foldaria pra qualquer aposta, então é isso. Deveria ter feito um pouco menor ali, foi muito guloso. Vamos passar para a próxima mão. Foldei algumas mãos. Rei, que é abrir 3x, todo mundo foldou. Esse 2-2 aqui eu não abri devido à
a minha stack, né? Então aqui eu abro os pares baixo quando eu e a maioria da mesa tem 40 big blinds. Então na blind 50 já não acontece isso, né? Porque você vê, eu não tenho 40, tem uma galera aqui, ó, que não, esse aqui tem, mas tem um, dois, três, quatro não tem, então nem invisto mais nada aqui, só foldei. Esse As 6 aqui é fold tranquilo também. Próximo mão, As 5 aqui também, um fold. Passei mais algumas mãos. As de dama eu abri. Tomei um call. Aqui uma c-bet, né? C-bet baixa, não precisa fazer muito alto. Eu fiz ali um pouco menos de meio pote. Acho que dava até pra fazer um pouquinho menos, mas também não faria muito menos, não. Eu faria ali uns 170, talvez 160. Ele deu call. O intuito dessa c-bet aqui é fazer ele foldar. Fazer ele tentar levar o pote já aqui, né? Porque dá check call aqui fica numa situação complicada de jogar fora de posição. Então a ideia é tentar encerrar a mão aqui. Ele deu call, bateu o rei. O rei é uma carta boa para me tentar comprar, porque tá mais no meu range do que no dele. Então eu fui para mandar a segunda. Aqui eu acho que já tem que ser um pouquinho mais forte para desanimar ele a dar call com os parzinhos. Aqui se faz, por exemplo, 250, 300, 350, ele vai começar a ficar mais a fim de dar call ali com um par de 5, par de 7. Então acho que tem que fazer um pouquinho maior para tentar comprar. E se der errado o plano, aí ainda sobra ali com mais de 15 big blind ali. E ainda dá pra tentar re-steal, chovar, tem bastante ferramenta ainda. Mas passou. Aqui mais uma jogada. Aqui, por exemplo, o 6 e 5 até poderia dar call, mas se fosse uma fase mais avançada do torneio, eu daria call, mas assim no começo eu não interessa tanto. Se tivesse mais um call no meio atravessado, aí eu daria call com certeza. Então aqui eu preferi foldar. Só a título de curiosidade aqui no Flopzilla também. Eu vou colocar o 6 e 5 aqui, só pra ver se eu errei, acertei. Então aqui, ó, considerando agora o flush draw, eu tenho 27% aqui pra acertar as mãos que tá marcada aqui que me interessa, né? 27,5. Minha pot odds é de 26,8. Tá ali pertinho. Eu deveria ter dado call aqui, se você for ver pela matemática. Aqui é um erro até. Então, deveria ter dado call. E tá bem pertinho, mas é lucrativo o call ainda. Então, aqui foi um erro, deveria ter pago. Mas vamos passar para a próxima. Ice Rei, aqui é uma tribet, né? Já para abraçar, o jogador abriu ali do começo da mesa. Ele foldou, outro Ice Rei. Conta boa, hein? Todo mundo foldou. Passado mais algumas mãos. Esse Ice 9, por exemplo, ainda tá no Blind 100. A mesa inteira tá meio apertada. Então, tem alguns stacks de re-steal aqui que eu não vou poder pagar. Eu já abri duas mãos ali quase que seguida, então eu preferi foldar esse Ice 9. A mesma coisa esse Valete 8. Rei 9 aqui não tem porque pagar o all-in ali, é fold tranquilo. Aqui é uma mão interessante, o Johnny Bravo abriu, o range dele é bem grande aqui para abrir, né, no botão, com essa stack. E aqui eu tenho três opções. Eu tenho a opção de dar o call, eu tenho a opção de foldar também, mas eu acho que essa é a pior de todas, então nem vou considerar. Então, a opção eu tenho de dar o call. Os méritos de dar o call é que você vai ver um pote provavelmente conta 3. E quando você acertar um jogo bom, você tem boa chance de dobrar, né? O, a outra opção que a gente tem, mas não é a que eu prefiro, a outra opção que a gente tem é um tribet. E aí, no caso, tribet para foldar, né? Então a gente faria umas 600 fichas mais ou menos. E se um dos dois chovasse, ou forbetasse all-in, ou forbetasse normal mesmo, apesar que eu acho que só caberia o forbet all-in, mas aí a gente teria que foldar,
Ou jogar o pós-flop, caso tomasse call aí. É, essa é uma opção válida também, eu não acho tão ruim. Eu prefiro fazer esse tribet fold se eu tivesse o mesmo vala dama, só que fosse off. Aí eu já prefiro o tribet fold. E tem uma outra opção aqui que eu adoto às vezes e com umas mãos bem específicas, que é ir ao indireto com essa stack aqui, que foi o que eu fiz. Então, que mãos que eu faria isso? Aquelas mãos que têm o seu certo valor quando toma call, só que fica ruim você tribetar e depois ter que pagar. Então seria os pares baixo, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5. Então essas mãos, se eu for jogar, eu prefiro chovar direto. E algumas Broadway Suited. Então aqui um Dama Vala, um Dama 10, talvez um 10 e 9. Então dá pra. Não é Broadway, né? O 10 e 9, mas tá perto ali. Daria pra chovar também. Mas não é sempre que eu vou estar fazendo isso. Então, algumas situações bem específicas. Aí eu chovei aqui, passou. Passado mais algumas mãos. 8-8. Deu um bet aqui. O jogador foldou. Aqui eu tô no botão. Aqui eu tenho duas blockers, né? Blocker do rei e do valete. Para quem não sabe o que é block, são aquelas cartas que bloqueia uma parte do range dele. Então, quando eu tenho um rei aqui, cai pela metade a chance dele ter um rei-rei na mão dele. A mesma coisa com Vala-Vala. Diminui também a chance dele ter um Ice-Rei, um Ice-Vala. Então, são cartas boas para você estar tribetando. Então, aqui eu fiz uma tribet. A ideia, a ideia da tribet aqui é fazer já ele foldar aqui no pré-flop. Até por causa da stack dele, que tá meio apertada. Pra minha surpresa, ele deu call. Nem tão de surpresa que hoje em dia o pessoal tá dando muito call, mas a minha ideia mesmo era fazer foldar no pré-flop. E aí bateu um board muito bom pra mim. E aqui eu resolvi aplicar uma C-Bet. E você vê que eu fiz baixo aqui, 467. Num pote que tinha 1200. Então não precisa ser muito alta. Ele já tá bem apertado. E tem alguns turn que melhora a minha mão caso eu tome call, né? Só que ele já foldou e. Bom, né? Esse era o plano. A Zidama. Aqui é uma mão bem chatinha de jogar, né? Não a mão em si, mas o spot em si, né? A situação. Porque o cara tá abrindo ali com mais de 20 Big Blinds. Ele tem a mesma stack que eu, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Ó, 3.400, eu tenho 3.500, então praticamente a mesma stack. E aí ele abrindo aqui 3x. E aí você fica naquela, pô, tem uma mão boa, só que se eu tribetar ele show vai ficar ruim. Dar call também pode trazer mais pessoas pra mão. Então aqui é uma situação bem chatinha de jogar, né? Eu optei por dar o call e provavelmente foldar quase todos os flops que eu não acertar, né? E, e foi o que aconteceu, ele se betou ali, eu foldei. Próxima mão aqui um dama 7. O jogador limpou, aí eu puni ele aqui, né? Ele foldou. As de 5, o nosso amigo abriu ali o Johnny Bravo. Você vê que a gente tá enchendo bem o saco dele, né? Então vamos continuar. Eu resolvi tribetar ele. Ele também não tá com a stack lá muito boa pra ficar dando call. Mas ele foi lá e deu call, né? Se tigou de $1, quem joga sabe como é. é... Aí eu fiquei no flush draw e na broca do 3, além de ter uma over que é o Ice. Aqui eu tenho duas. Aqui eu tenho duas situações que eu posso usar, né? No caso, duas jogadas. Eu posso ir. O pote tem 2.000, eu tenho 2.400, ele tem 2.900, 2.900. Então eu poderia chovar aqui, porque o pote já está quase o tamanho da minha stack. É uma opção válida. Eu acho que é a mais simples de jogar. Eu acho que é bem tranquilo chovar. Ou tem uma outra opção que é o check raise. No caso, check raise é um in. Qual o mérito do check raise ao win? A vantagem é que das vezes que você dá check
e ele dá check também, você vai ver uma carta grátis. Então você pode ver o teu draw de uma maneira de graça. E se ele apostar, você vai chovar. Então, as duas jogadas eu acho que é interessante utilizar. Aí vai de quem é o vilão que você está jogando, né? Então nessa situação aqui eu optei por ir de check raise. Aí eu fui de check, aí ele betou e eu chovei. Eu já estava determinado a colocar todas as fichas no meio mesmo. Então você só precisa escolher a maneira que você vai colocar. Ou você coloca tudo no flop, ou você vai check raise no flop também, no caso, né? Então eu optei. Aí ele tinha um 3-3. E aí já bateu meu flush ali no turn, né? Sem surpresa. Puxei um pote interessante aqui. Próxima mão só roubei blind. Esse dama 9 aqui. Acho que até dava pra dar um call aqui, mas eu preferi foldar. Jogar spot mais tranquilo. Aqui é um call tranquilo, né? Aqui é uma situação um pouco diferente daquele dama 9. Ali o cara tá um pouquinho mais curto. 5-5 já é uma mão pronta. Então acho que é mais tranquilo o call aqui. Ele tinha um 2-2 e ele ficou no flush draw, mas não bateu. Próxima mão, Ice 9. Eu foldei um Ice 9 lá no começo do vídeo. E esse aqui eu tô abrindo, aí vocês vão, pô, você folda um, abre outro, qual a diferença, né? A diferença são as stacks. Aqui eu tô com uma stack bem mais confortável. Tem outros jogadores, tem um ou outro ali com rei steel também, esse aqui. Mas são situações fáceis de jogar. Se eles chovarem, é só foldar e são só dois. Esse aqui é uma situação um pouco mais difícil ele chovar, porque na maioria das vezes eu deveria dar call. Só que como ele é um jogador mais tight, ele é mais call station, então acho que é tranquilo foldar pra ele também. Então eu acho que eu não daria call em ninguém aqui. Eu demonstro força abrindo no começo da mesa. O nosso amigo chovou ali, aí é um fold tranquilo, né? Ele tem muita ficha. Próxima mão aqui é um Vala 5. O amigo limpou. Eu acho que a melhor jogada é punir ele aqui, já fazer 450, 470. Mas dá pra dar check também. Mas de qualquer forma, acho que a melhor jogada é já fazer 450. Ele foi de check, aí quando ele dá check. Quando ele só completa pré-flop e dá check, o range dele é muito fraco. Então eu posso apostar aqui. Postei um pouquinho mais de um blind aí, já é o suficiente para fazer ele foldar. O Ice 4 aqui teve uma win ali de 10 blind, daquele jogador que é mais call station do que agressivo. Acho que é tranquilo fold. Ice 10 subi. Tomei volta, um call do outro jogador ali, aí fold tranquilo. A última mão desse vídeo, um dama 5. Os dois jogadores ali que estão na blind, eles têm por volta de... Um tem 10 big blinds e meio e o outro aqui tem 12, né? Contando o que eles postaram, né? É, aqui eu chovei, eu acho que é tranquilo chove. Tomei call e o outro foldou, ele tinha as 10, uma mão de valor, né? Tem que dar call mesmo. Aqui eu fiquei ainda duas pontas, mas não bateu. E eu vou fazer o seguinte, eu vou estar parando esse vídeo por aqui. E na próxima mão não, desculpa, na próxima parte na segunda parte do vídeo, eu vou começar fazendo uma análise mais profunda desse chove aqui, para vocês entenderem o porquê que eu estou dando esse chove, para quem não entendeu os motivos de dar o chove, né? Então eu vou utilizar um software de apoio, é, que também só dá para usar na hora do estudo, né? Não na hora do jogo. E vou mostrar para vocês o porquê que esse chove é bom, tá, pessoal? Independente dele ter levado a mão aqui, é um chove bem interessante de fazer. Se vocês não estão fazendo, deveriam pelo menos estar pensando em fazer. É o primeiro passo para começar a fazer, né? Então é isso. Eu quero parar por aqui, quero agradecer vocês aí. Desculpe esse tempo que eu fiquei sem gravar vídeo. Minha vida mudou bastante em alguns aspectos.
e deu uma bagunçada, né? Então eu fiquei um pouco sem tempo aí para gravar vídeo. Mas é isso, pessoal. Quem quiser, quem tiver alguma dúvida, pode me procurar no Facebook, Eduardo José Alves. Essa aqui é a minha fanpage, né? O Sombra Poker Team. No Skype também, Edu Sombra BR. Twitter, Eduardo J. Alves. E nossa grande campanha, menos mimimi, mais atitude. Vamos melhorar o poker aí. Vamos detonar aqueles russos aí que vocês xingam tanto. Mas tem que continuar tendo russo, porque é de lá que vem a maior parte do dinheiro nosso. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a parte 2. Tchau!